Filipenses 2, verso 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Feche os olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, porque temos a liberdade de compartilhar a Tua palavra. A Tua palavra, Deus, que nos apacenta, que nos desafia, que nos exorta, que nos anima. Tu és um Deus bom. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo de comunhão com os Teus filhos. Ó Deus, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a caminhada cristã não é fácil. Caminhada cristã é um desafio, mas a nossa caminhada cristã, ela é suprida pela boa mão do Senhor. É isso que esse texto quer dizer. A caminhada cristã é suprida pela boa mão do Senhor. O ser humano, de forma geral, todo ser humano, ele age e reage, buscando satisfazer uma necessidade. Mais tarde, você vai chegar em casa, vai fazer um pequeno lanche e vai dormir. Vai fazer um pequeno lanche porque o seu corpo tem a necessidade daquele pequeno e leve alimento. E logo depois você vai estar cansado. Você precisa repousar, uma boa noite de sono. Mas por mais que você esteja cansado, amanhã você tem que acordar cedo para cumprir a sua responsabilidade profissional. Aqueles que já iniciaram o ano letivo, faculdade ou colégio, alguns colégios iniciam cedo as suas aulas, precisam acordar às 5h30, 6 horas da manhã. Os pais têm que acordar antes dos filhos para preparar todo o café, para assim dar tempo de cumprir o compromisso. Qual é a necessidade que está sendo satisfeita aí? Um compromisso de preparação dos filhos no entendimento, no conhecimento para a vida, na sua caminhada secular, na educação. E assim, se depois do culto alguns precisam ir ali beber água, é porque sentiram sede. Então a nossa vida, o ser humano, ele age e reage para suprir uma necessidade. Invariavelmente é assim. Desde a infância, o bebê no colo da mãe, quando ele chora, ele quer mamar. Quando ele está inquieto, não está confortável, ele quer dormir. Quando ele está com cólica, não é assim? Ele não sabe se comunicar. O bebê é assim, ele não sabe se comunicar nos primeiros meses de vida. E ele fica gemendo, e aquele gemido a mãe já conhece, ele está com cólica. Ou então ele está ruim, ele quer arrotar, enfim. Existem necessidades biológicas ali no bebê que essas necessidades precisam ser supridas. Assim como os pais têm que ter muito cuidado com seus filhos quando começam a andar e começam a mexer em tudo e observam uma tomada e querem ir ali e colocar o dedo. É a necessidade que a criança tem quando está desenvolvendo a sua percepção de conhecimento, necessidade de conhecer, de manusear, de tocar nas coisas. Quando se pega o bebê, ele fica mexendo na roupa, no cabelo. Todo ser humano é assim. Nós agimos e reagimos para satisfazer uma necessidade. E vem a pergunta: qual a necessidade que temos tido em nossas vidas atualmente? Nós que já nos consideramos adultos, fomos alcançados pela palavra de Deus. Que estímulos temos tido também para alimentar essas nossas necessidades? Que afetos, emoções, desejos têm sido vivenciados por nós, que criam vontades que precisam ser supridas? O coração, já disse isso aqui, o coração ele cria o afeto, o sentimento, o desejo, e a mente
conscientiza aquilo e transforma aquilo num ato. E depois do ato, o ato repetido se torna um hábito. E o hábito repetido forma o caráter da pessoa. Tudo começa no coração, um desejo para ser satisfeito. Que desejo nós temos tido nas nossas vidas? São desejos de autoafirmação que se materializa na vaidade e no orgulho? Ou são sentimentos de gratidão por reconhecer o cuidado diário, proteção e provisão de Deus sobre nós, sobre a nossa vida e família, que resultam em agradar a Deus, que resultam em fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é apresentada biblicamente em 3 conceitos, amados: a vontade decretiva, a vontade permissiva e a vontade preceptiva. A vontade decretiva está lá em Gênesis: haja luz, e houve luz. A vontade permissiva, no livro de Jó, capítulo 1, a partir do verso 12. O Senhor permite que Satanás toque na vida de Jó, na sua família. E a vontade preceptiva, de forma clara, no Salmo 119, verso 4. Tu nos colocaste, tu ordenaste os teus preceitos, os teus mandamentos, para que os cumpramos. Salmo 119, verso 11. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. É a vontade dos preceitos, da orientação de Deus, para dia a dia na nossa vida. E é essa vontade preceptiva que nós temos que nos apegar cada vez mais, para caminhar, para que a nossa caminhada cristã possa ter bom êxito. Deus, Ele molda o nosso coração, amados. Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. E aí eu me lembro de um conceito que me chama a atenção, bem interessante, sobre necessidade. A pirâmide de Maslow, psicólogo americano, ele desenvolveu esse conceito que fala sobre a base da pirâmide de todo ser humano é satisfazer a sua necessidade fisiológica, é comer, beber ou dormir. Quando se está com sono, não adianta. É por isso que às vezes nós rodamos a cidade, saímos de uma programação tarde da noite ou pela madrugada, e de forma triste nós observamos embaixo de uma ou outra marquise um moribundo, um necessitado que está dormindo ali e não tem um travesseiro, não tem um lençol. O sono, o cansaço foi tão grande que ele não se importa aonde ele vai dormir. Ele precisa satisfazer essa necessidade fisiológica. No Salmo 137, o Salmo 37, verso 25, fala sobre isso. A segurança é um segundo plano dessa pirâmide de Maslow. E o Salmo 4, verso 7, 55 e 22 fala sobre isso. Deus, Ele supre, Ele nos dá a segurança a partir do momento que o ser humano ele sente a necessidade, satisfazer a necessidade fisiológica, que é satisfeita, depois vem a segurança. Se ele já comeu, se ele já descansou, agora ele vai procurar um local mais seguro para ficar naquela noite. Mas seguindo este conceito, vem a necessidade de relacionamento também. A partir daí ele quer conversar, ele quer se relacionar, ele quer falar. E depois da autoestima, lá em Isaías 45, verso 3, Deus nos chama pelo nome como filhos. E a partir desse momento que essas primeiras necessidades são satisfeitas, é que o ser humano então começa a olhar para si, a sua autoestima, e começa a verificar outras questões. Mas somente no topo da pirâmide que vem a necessidade de cumprir, de suprir a realização pessoal. Eu tenho o que comer, eu tenho segurança e conforto para dormir, eu tenho bons relacionamentos, tenho autoestima. Agora eu preciso ter uma realização pessoal, um projeto pessoal. E muitas das vezes já tem sido observado pessoas que têm todas essas necessidades satisfeitas, mas não têm a última, entram em depressão,
Tem tudo. Tem uma boa condição financeira, segurança, conforto, amigos, mas não tem nenhum projeto pessoal, uma realização pessoal, e começam a entrar em crise. E a nossa realização, como diz Agostinho de Hipona, o Senhor nos criou para si, e vivemos inquietos enquanto não repousamos, não descansamos na sua presença, nos seus louvores. Necessidade. Mas o texto de Filipenses 2, 12 e 13, ele trata exatamente de orientações a problemas gerados por necessidades não supridas biblicamente. É bom nós observarmos que as cartas de Paulo eram as redes sociais da época. As cartas de Paulo eram como se fosse o WhatsApp, Facebook, Instagram. E Paulo soube usar isso muito bem. Tanto é que está nos abençoando até hoje. As cartas de Paulo eram para apacentar, para orientar, para exortar. O texto fala sobre a caminhada cristã que é suprida pela boa mão do Senhor. Vamos observar o texto. Filipos era uma cidade que ficava na província romana da Macedônia, região hoje que faz parte da Grécia. A igreja de Filipos foi uma das primeiras fundadas na Europa por Paulo, na sua segunda viagem missionária. Lá está em Atos 16. Anos depois, quando Paulo já estava na cadeia, lá no capítulo 1, verso 7, Paulo escreveu essa epístola aos Filipenses, uma igreja do seu coração. Ele estava preso, aprisionado, em cárcere, e ele havia recebido notícias da igreja que ele amava muito. A igreja que estava passando por algumas dificuldades, alguns problemas na área de doutrina, do conhecimento das verdades de Deus. Uma igreja que estava passando por conflitos pessoais de alguns membros que estavam em discussão. Igreja onde líderes estavam tentando ser um maior do que o outro e até ser superior a Paulo e os seus ensinos. Mas Paulo então, ele escreve essa epístola para tratar desses problemas da igreja, mas ele também tem um coração muito grato para agradecer a eles tudo que eles tinham feito. Essa epístola, essa carta de Paulo aos Filipenses mostra o amor que Paulo tinha por os seus irmãos. Ela fala de confiança, de alegria, de amor cristão, da firmeza que eles deviam ter, das qualidades dos seguidores de Cristo. Paulo diz que, acima de tudo, devem imitar o exemplo do próprio Cristo, que seguiu o caminho da humildade e da obediência a Deus. Um caminho todo especial. Paulo se despede aos seus queridos amigos lá no capítulo 4, verso 1 a 9. Mas não é isso que, de uma certa forma, sutilmente tem acontecido nos nossos dias. Vivemos dias de deturpação sutil da mensagem bíblica. A mensagem bíblica, às vezes, muitas vezes, são colocadas de forma equivocada, errada, propositadamente, assim como lá em Gênesis, a palavra de Deus foi colocada para Eva de forma equivocada, para que ela pudesse então ceder ao orgulho e à tentação, vendo que aquela árvore, o fruto, era agradável aos olhos, agradável ao paladar e agradável à vaidade, boa para dar entendimento. Então o pecado ali, nós já sabemos em Gênesis, não foi a desobediência, foi o orgulho, foi a vaidade que levou Eva então a tropeçar. E Paulo então coloca os seus servos, seus amigos, e ele fala sobre conflito de relacionamentos, ele fala sobre vaidade e orgulho. Filipenses 1:15, 2:14 e 4:2, ele vai tratar dessas questões de forma amorosa. Mas essa epístola, amados, ela é bem aplicável para nós hoje. Por quê? Porque a nossa caminhada cristã é suprida pela boa mão do Senhor. Nós temos necessidades dia a dia na nossa caminhada como servos de Deus que estão no mundo para brilhar a glória de Cristo. Temos necessidades que precisam ser supridas. E muitas das vezes nós
nos atentamos para isso. Diz assim no verso 12, no capítulo 2, que estamos nos debruçando: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Verso 13, porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Parece que no primeiro momento, nesses dois versos, temos aqui uma narrativa um pouco antagônica. Desenvolvei, porque é Ele que opera em vós. Espera aí. Se eu tenho que desenvolver, mas logo após Paulo está dizendo que é Deus que opera em mim tanto querer como realizar, como isso funciona? Desenvolver uma atitude, iniciativa, disposição, porque é Ele quem efetua em vós, nos dá condições, nos dá força. Mas como isso é aplicável no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã? Falamos sobre a vontade preceptiva de Deus, dos seus preceitos. Vontade decretiva, permissiva e preceptiva. Como Deus pode sustentar, nos auxiliar, como Deus pode nos ajudar nesta caminhada cristã dia a dia. Primeiro, nós temos que conhecer os seus preceitos. Essa é a primeira lição que esses dois versos estão, de uma forma, aplicando na nossa vida. Diz: desenvolver a vossa salvação. Desenvolvam a vossa salvação. Desenvolver, ter consciência daquilo que recebemos e que nos foi dado graciosamente em Cristo. Como é que eu posso desenvolver algo que não é meu? Desenvolver a vossa salvação. Eu não tenho como me salvar, você não tem como se salvar. É Deus que graciosamente nos chamou à sua presença. Então, como eu posso desenvolver aquilo que não é meu? Aquilo que foi dado por Deus, colocado na minha vida. João 15,15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. É Cristo, pela orientação do Pai absoluto, soberano, Deus eterno, é que coloca, que conduz ao nosso coração, através do Espírito Santo, aquilo que Ele recebeu de Deus e passou para cada um de nós. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. Eu acabei de dizer, é dom de Deus, que gratuitamente nos alcançou, Efésios 2,8. Então a salvação que precisamos desenvolver não é propriamente nossa, nós somos alcançados pela graça de Deus, através da morte de Jesus. Fomos eleitos na eternidade e chamados no tempo presente, porque Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios já fala sobre isso, Paulo escrevendo aos seus irmãos. Ele já nos escolheu, mas no tempo presente o Espírito moveu o nosso coração. Lá no Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus fala, capítulo 8: olha, vocês vão conhecer a verdade de Deus, e essa verdade vai libertar vocês. Somente ela pode libertar. João 14:21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos, ele diz, aquele que tem e que também os guarda. Aquele que tem é aquele que conhece a vontade, os preceitos do Senhor, que busca conhecer cada vez mais a sua vontade. Não, mas aquele que aplica na sua vida, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O salmista suplica a Deus, lá no Salmo 119, no verso 34: ó Deus, dá-me entendimento, então guardarei a tua lei de todo o coração e a cumprirei. Ou seja, ele pede a Deus que dê a sensibilidade, a percepção
e entendimento da palavra, da vontade de Deus sobre a sua vida, para que ele possa guardar, porque ele se sente incapaz, assim como nós somos. É Deus que nos dá entendimento. Lá em Atos 2, quando Paulo estava caminhando, ele viu uma reunião de mulheres à beira do rio. Talvez ali tenha sido a primeira reunião da SAF. Quem sabe? As mulheres estavam ali no local para orar. Eu já falei isso uma certa vez no encontro de sábado em Recife. Olha, a primeira reunião da Sociedade Auxiliadora Feminina está aqui em Atos. As mulheres, só as mulheres estavam reunidas para orar. E Paulo chegou, pregou a palavra. E o que diz? E Deus abriu o coração de Lídia. É preciso entendimento, é preciso colocar o coração nas mãos do Senhor para entender a sua vontade. É preciso que nós nos debrucemos na palavra do Senhor, buscando conhecer o seu querer. Mas não é assim que o Salmo 1 nos diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele, porém, é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz prosperará. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Mas o homem que teme a Deus é aquele que se debruça nos preceitos do Senhor para conhecer a sua vontade e não se assentar com os escarnecedores, não ouvir o conceito dos pecadores, mas seguir os preceitos do Senhor. Meus queridos, o sustento, a boa mão, a força e a provisão de Deus na nossa caminhada cristã, em primeiro plano, começa em que devemos conhecer os seus preceitos para saber aonde pisar, aonde caminhar. Mas não é só conhecer os seus preceitos. Nós podemos estudar a Bíblia e ler a Bíblia, quem sabe 50, 80, 120 vezes ao longo da nossa caminhada, ler completamente. Mas eu quero dizer para você que tem alguém que conhece a Bíblia toda, melhor do que todos nós: Satanás. Ele estava presente, vendo quando ela estava sendo escrita, e ele teme. Jesus, quando foi levado ao deserto, derrotou o inimigo pela palavra: assim está escrito, assim está escrito, assim está escrito. Então devemos ler a palavra? Devemos nos debruçar na palavra de Deus para conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Sim, mas só isso não adianta. Nós devemos assumir a nossa responsabilidade. No pacto em que eu e você fomos incluídos e chamados por Deus, o pacto da graça, esse pacto os teólogos chamam, eles qualificam denominam de duas formas. Eles chamam que o pacto, ele pode ser monopleúrico ou dipleúrico. O que é isso? Mono é que Deus criou, Deus chamou, Deus sustenta e Deus cuida, aquele que ele chama para si. Resolvido? Ainda não. Tem um tal de dipleúrico nesse pacto, que é a minha e a sua responsabilidade. Devemos ter um coração cativo, um espírito quebrantado para buscar, conhecer, mas colocar em prática o conhecimento do Senhor, aquilo que é a nossa responsabilidade nesse pacto da graça, da qual fomos alcançados e chamados. Ele diz em Filipenses: desenvolvei a vossa salvação. Só podemos assumir responsabilidade daquilo que nós conhecemos, como falamos. Os ensinos recebidos do Senhor Jesus. E através desses ensinos é que nós somos aperfeiçoados, conforme lá em 1 Pedro 5,10. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 2 Pedro, um verso conhecido, 3,18, diz assim: antes, amados, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Precisamos conhecer, mas não somente isso. Precisamos assumir a nossa responsabilidade.
aquilo que nos foi dado a exercer diante do Senhor. Devemos colocar em prática, e essa prática, como eu li o texto aqui anteriormente, ela demonstra o nosso afeto e o nosso amor por Jesus, aquele que tem os meus mandamentos, que conhece e pratica, os guarda. Esse é o que me ama. Será que eu amo Jesus? Tem como medir. Eu vi o pastor Hernandes falando uma vez sobre isso. Será que teríamos como medir um sentimento, um afeto, o amor da pessoa pelo seu Senhor Jesus? Não, isso é muito subjetivo. Não tem como medir, sim. O próprio Senhor Jesus disse: se você conhecer os meus mandamentos e praticá-los na sua vida, você me ama. Se você não colocar em prática, você está demonstrando que não me ama. É o próprio Senhor Jesus que está falando. Para que o sustento da nossa caminhada seja visível e eficaz, o cuidado de Deus, é preciso, em primeiro lugar, conhecer os seus decretos. E, em segundo lugar, assumir a nossa responsabilidade diante do conhecimento que nos é dado. Não foi assim com Lídia? Naquela primeira reunião de SAF, o Senhor tocou o seu coração, mudou o seu coração, e ela constrangeu Paulo a ir para sua casa. E a igreja de Filipos foi sustentada, teve a ação promissora de Lídia, uma mulher de responsabilidade, com o coração na obra, porque Deus mudou o seu coração e ela queria colocar em prática, ofertando muito mais do que Paulo precisava, e ele declara isso. Portanto, amados, nós temos que conhecer a vontade de Deus, mas nós temos que praticar essa vontade. Mas temos praticado? Temos ouvido. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Sábado é o dia do Senhor, que é o sábado do descanso, que para nós hoje é o domingo, por causa da ressurreição. Temos que cultuar a Deus. Eu não posso negociar o encontro comunitário. Eu tenho que buscar a presença do Senhor junto com os meus irmãos. Quanto mais vemos que o dia se aproxima, temos que nos congregar. Paulo já fala sobre isso. Primeiro, conhecer a vontade de Deus, os seus preceitos. Segundo, assumir a nossa responsabilidade. Depois disso, confiar no seu cuidado e capacitação. Olha o que diz o verso 13. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Essa palavra, porque é Deus quem efetua, esse efetua, no grego é a palavra energel, ou seja, é Deus que capacita, que dá energia, que dá estímulo, que dá ânimo, que nos desperta através da sua palavra, do mover do seu Espírito ao nosso coração. O próprio Senhor diz: ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. É Deus que dá essa força, e essa força através da sua palavra que move o nosso coração. Lá em Josué, nós já conhecemos essa passagem, Josué capítulo 1, verso 9. Ô Josué, não te mandei eu? Seja forte, seja corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus quer dizer isso para a gente hoje à noite também. O que Deus tem mandado na nossa vida? Que nós possamos caminhar de forma digna da vocação a que nós somos chamados. Lá em Efésios ele fala sobre isso. E que vocação é essa? Da salvação. Conhecendo cada vez mais os preceitos do Senhor e colocando em prática os seus ensinos. Assumindo a nossa responsabilidade e confiando que a nossa caminhada vai ser bem sucedida para a glória de Deus. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso 19, diz assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus não disse: ei vocês, embora, vocês agora vão ser pescadores de homens, podem ir. Não, vinde após mim, ou seja, sigam os meus passos, as minhas orientações. E lá no capítulo 11, verso 28, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
para que tenhamos alívio, para que tenhamos força, é preciso seguir os ensinos de Jesus. E para seguir os ensinos de Jesus, eu volto para o primeiro ponto. Eu preciso saber que ensino é esse. Conversava com uma pessoa agora final do ano, na virada do ano, e essa pessoa teve a liberdade de chegar para mim, lá com muitos problemas, chegou para mim e disse: olha, a gente precisa, eu tenho pedido a Deus sabedoria na hora de resolver os meus problemas. Aí eu olhei assim para ele, disse: continue, eu tenho buscado, eu peço a Deus, eu oro, eu rezo, pedindo a Deus sabedoria. E aí, ele tem te dado? Assim, eu não estou entendendo, não consigo escutar. Eu falei: então tu faz o seguinte, eu vou te dizer como é que tu vai ouvir a voz de Deus te dando sabedoria para resolver os problemas da tua vida. Como é? Tu pega a Bíblia e lê em voz alta. Se tu não estiver escutando, começa a falar mais alto, aí tu vai escutar. É ali que Deus nos ajuda. Mas como? Aí eu citei o Salmo 1. Bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas ele busca conhecer a vontade de Deus. Baixou a cabeça, entendeu? Pois é, porque de repente a gente mistifica muito. Eu peço a Deus sabedoria, e Deus está dando sabedoria para os diversos problemas. Você quer ver? Em aconselhamentos que tenho feito, aconselhando casais que passam por dificuldades, porque aqueles que estão aqui, que já são casados, podem entender isso claramente. Paulo, em Efésios capítulo 5, já no finalzinho do capítulo, ele diz como deve ser os afetos entre o casal. O homem, para respeitar a sua mulher, ele tem que amá-la. E a mulher, para amar o homem, tem que respeitá-lo. É assim que Paulo diz. A mulher vai demonstrar o seu amor através do seu respeito para com o marido. E o marido vai demonstrar o seu respeito através do amor. É um pouco invertido. Isso é uma orientação bíblica. E às vezes é o contrário. E começam as dificuldades a surgir. A palavra de Deus, ela dá resposta para a nossa caminhada. Ela não vai te dizer exatamente qual é a cor que aquela jovem deve escolher daquele vestido. Será que a Bíblia vai dizer para mim a cor do vestido que eu devo comprar para ir àquele encontro de jovens? Não. Mas a Bíblia vai dizer qual o tamanho do vestido que a jovem deve ter para ir. A jovem ter cuidado com o seu corpo. O seu corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ela não deve ser motivo de escândalo, nem de chamar a atenção. Não deve buscar a vaidade exagerada, os ornamentos. Está lá, é muito fácil. Então é assim. A Bíblia fala de coisas tão simples do dia a dia. Os pais, os filhos devem obedecer aos pais? Devem obedecer aos pais. Mas os pais não podem provocar a ira dos filhos. Devem conversar e amar e buscar entender. A Bíblia nos fala sobre isso. São esses os preceitos do Senhor para a nossa caminhada como servos de Deus, na nossa primeira igreja, que é a nossa casa. A sua primeira igreja é a sua casa. O seu primeiro campo missionário é a sua família. É ali que a nossa caminhada precisa ser colocada bem em prática os preceitos do Senhor. A nossa caminhada cristã, amados, ela é suprida pela boa mão do Senhor quando buscamos conhecer a sua vontade nos seus decretos. E conhecendo, nós assumimos a nossa responsabilidade e colocamos em prática aquilo que temos aprendido. Conhecendo, colocando em prática e confiando, porque o Senhor nos capacita através da sua palavra para que possamos andar de forma correta na sua presença. Queridos, eu queria ler o Salmo 16, que fala sobre as necessidades supridas, a confiança.
o conhecimento dos decretos e o cuidado com Deus. Ele diz assim, e é um hino de Davi: guarda, meu Deus, olha a confiança dele, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, por outros ensinos. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha através da sua palavra. Pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita. Não serei jamais abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até que o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos de vida. E ele declara: na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria, na tua mão, na tua destra, delícias perpetuamente. É uma declaração de fé, de confiança, que o Senhor sustenta a caminhada do seu servo. Portanto, amados, devemos desenvolver a nossa salvação, porque é Deus quem nos capacita nessa caminhada, dia após dia, buscando conhecer a sua vontade, agir, assumindo a nossa responsabilidade através dos seus ensinos e confiando que Ele irá nos sustentar. Esse é o nosso desafio. Amanhã começamos mais um dia de compromissos seculares, estudantis, acadêmicos. Que os preceitos do Senhor possam ser aplicados nas primeiras horas do dia, na nossa vida, no nosso ambiente familiar, no condomínio, em tudo que fizermos, assumindo a nossa responsabilidade daquilo que temos aprendido com a palavra do Senhor e confiando que o Senhor estará nos sustentando e nos dando a sua divina e graciosa capacitação. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a colocar em prática a sua vontade, porque nada temos senão a boa mão do Senhor e o seu Espírito nos sustentando. Que a boa mão do Senhor continue sendo graciosa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amados. Amém.